Eu vou fazer hoje algumas observações finais do versículo 7, mas eu queria ler novamente no capítulo 10, versículo 1 ao 7 novamente. Vamos lá. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Nós vamos voltar rapidamente aqui a essa questão do significado do mistério, para ficar bem frisado aqui. Resumidamente, em outras palavras, a gente pode dizer que o cumprimento do mistério nada mais é do que a conclusão do plano de Deus que foi iniciado antes da fundação do mundo, e que agora finalmente está sendo concretizado. Então o que é? É o reino de Deus. O mistério tem a ver com a implementação do reino eterno que Deus sempre quis. Deus sempre projetou um reino estendido sobre a terra, desde o Éden. O que o Éden era? O Éden era uma extensão. O Éden, gente, é um templo de Deus que foi colocado sobre a terra para Deus vir e estar com o homem todos os dias na viração do dia. E esse ser humano, eles eram sacerdotes, eles cuidavam de um jardim sagrado, e eles tinham que cultivar essa presença e esse significado desse jardim. Então é óbvio que a glória de Deus encheria toda a terra com a multiplicação, se eles não pecassem e enchesse a terra de filhos segundo a imagem do Criador. A glória de Deus ia se espalhar, esse jardim, ele iria se espalhar, e o reino de Deus ia se implantar, porque esse Adão, esse primeiro casal, eles tinham a glória real, eles foram chamados para serem corregentes da criação, reis da criação juntamente com o Criador. Então esse mistério de Deus, ele está sendo revelado a partir de Jesus, do nascimento, da morte e ressurreição. Jesus vem pregando, não é isso? É chegado a vós o reino dos céus. Então o que Jesus está falando? Aquilo que meu Pai quis eternamente está chegando. Aquilo que os profetas profetizaram a vida inteira aí que vocês estão lendo está chegando. E agora em Apocalipse está sendo anunciado que o mistério todo está sendo cumprido. Por quê? Porque no primeiro, essa palavrinha, não sei se eu já falei, mas é uma palavra usada na teologia, chamada, uma palavrinha, vocês já devem ter ouvido, eu vou falar onde. O primeiro advento e o segundo advento. O primeiro advento é a primeira vinda de Cristo. Quando chega o Natal, a gente já ouviu o advento de Cristo, não é? Porque o Natal comemora o primeiro advento, que é esse primeiro evento, esse primeiro acontecimento de Cristo. O segundo advento é justamente a segunda vinda. Então, no primeiro advento, nessa primeira vinda de Cristo, o reino de Deus se inicia, mas ele ainda não está de forma plena evidenciada. É aquela tensão do já e ainda não. Agora, nesse momento, na 7ª trombeta, ele está dizendo que ele está cumprindo todo o mistério. Todo o mistério está sendo revelado. Aí eu quero ler novamente a trombeta 7. Apocalipse 11, versículo 15, porque essas passagens estão intimamente conectadas pela própria palavra, que ele diz que o segredo, ele vai ser ali aberto, conectado então a 7ª trombeta. Vamos ver a 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo
se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Pronto, o reino de Deus está agora no mundo. Tudo aquilo que Deus sempre quis, estabelecer o seu reino na terra, no cosmos, no universo, e nessa terra entregue ao ser humano, está agora de fato, não só de direito mais. Esse é um termo que a gente usa no direito, né? De fato e de direito, quer dizer, alguém tem de direito alguma coisa ali, um direito mesmo, jurídico, né? Eu tenho alguma coisa que eu tenho de direito jurídico, mas às vezes ela não usufrui ainda daquilo, não é isso? Ela não tem de fato aquele direito, quer dizer, ela tem um direito, mas ela não conquistou aquele direito. Então é um termo aí que diz de direito e de fato. De direito, Jesus já é rei, de direito, sobre todo mundo, toda a terra. De fato, ainda não no mundo que nós vivemos, aonde os poderosos ainda estão fazendo coisas fora da vontade do Rei dos Reis. E esse de fato está chegando aqui nessa sétima trombeta. Então o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Se cumpre Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10, 12, o Filho do Homem que vai estabelecer o reino, tudo está se cumprindo. Todo o mistério de Deus, que começou na fundação do mundo, estava empacotado em promessas, em Jesus ele é desvendado, mas agora ele é totalmente cumprido. Está dando para entender? O que era um mistério para os profetas do Antigo Testamento, para a gente não é mais mistério. Para a gente ele já foi revelado, não tem mais mistério para a gente. Porque qual que é o mistério que foi revelado? Que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, iniciou a nova criação na sua ressurreição, prometeu a nossa ressurreição, novo céu e nova terra, está voltando para estabelecer isso. Esse é o mistério que está aberto, não tem mais mistério. O mistério já está revelado no Novo Testamento em Cristo, mas lá no Antigo Testamento não estava. Eles não sabiam como Deus ia fazer com que aquelas promessas acontecessem. Por isso que a grande notícia dos apóstolos foi dizer: esse Jesus aí, filho do carpinteiro, ele é o filho de Davi, ele é o filho do homem, ele é o Cristo, filho de Deus, ele é o Senhor do mundo, do universo, ele ressuscitou. Quer dizer, todo o mistério dele está agora sendo implantado, iniciado, e vai concluir na pessoa de Cristo, tá? Então prossegue para você ver versículo 16. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, olha a adoração: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Quer dizer, olha o mistério que está revelado. O Senhor assumiu de fato o seu poder e começou a reinar, porque esse era sempre o propósito de Deus desde o Éden. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Tá certo? Então, vamos recobrar aqui. O que é esse mistério? O cumprimento do mistério é a conclusão do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Que o reino de Cristo está sendo implantado agora eternamente no reino desse mundo. Que a terra vai ser governada pelo seu próprio governo, que ele queria fazer isso através do primeiro Adão, que falhou, e vem o segundo Adão agora reinar eternamente. O mistério está revelado. Isso a gente precisa entender, e se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, leia a carta de Efésios, que também lá fala do mistério revelado na pessoa de Cristo.
Então esse é um termo que os autores do Novo Testamento já conheciam, não é novidade, que o mistério já está revelado. Então para a gente não tem mais mistério, para a gente não tem mais mistério, nós já sabemos como Deus vai estabelecer o seu reino, já fazemos parte do seu reino, e ainda não desfrutamos totalmente, mas já somos integrantes de uma nova realidade eterna e escatológica. Isso é importante você saber disso e você viver assim. Você ser um cidadão, gente, da eternidade, tem que ter um impacto na sua vida diária, para que a sua mente não funcione só nessas questões terrenas. Como que se a gente só orientasse a nossa vida, as nossas prioridades, os nossos desejos em torno das coisas deste mundo. Nós não podemos fazer isso. Por isso pensai nas coisas que são do alto. Porque a nossa mente, o nosso coração tem que estar conectado com esse mundo que virá, que está vindo, que está se cumprindo, que está chegando, que é essa era eterna e escatológica, tá? Então, usando os termos de Jesus nos evangelhos, o reino de Deus foi iniciado no primeiro advento, está prestes a atingir o seu ponto culminante no segundo advento, que é a segunda vinda de Cristo. Isso é um mistério. Então, na verdade, você fala, pastor, mas isso não é mistério? Pois é, para a gente não é mistério. O que era considerado mistério para os profetas do Antigo Testamento, até mesmo João Batista ali, ele ainda titubeia em certo momento, mas será que ele é o Cristo mesmo? Para os discípulos, até a ressurreição, eles tiveram dúvidas ainda. O que era um mistério para a gente não é mais. É algo totalmente revelado, e que em Apocalipse está escancarando isso. Ele não tem a ver com os trovões. Ele não tem a ver com os trovões, mas ele tem a ver com esse livrinho, né? Porque nesse livrinho aqui tá toda a questão. Esse livrinho, na verdade, ele está mais conectado, nós estamos vendo, a essas 42 semanas de tribulação. O conteúdo dele está ligado a isso. Mas ele faz durante esse processo de escrita sobre o que está acontecendo no livrinho, ele joga, você percebe que ele joga uma questão lá para frente. Aí ele fala da 7ª trombeta, que já revela o final. Então, por isso que nós temos que prestar atenção, que tem algumas horas que vai e vem. A revelação, ela vai para frente e ela volta, parece que no tempo. De repente ela vai para trás, faz uma conexão e volta. Por isso que eu falo dessa questão meio cíclica das coisas, que a gente não tem uma exatidão da cronologia. Parece que ela costura para trás algumas coisas, costura para frente outras, né? Mais para você entender a mensagem do que para você ficar fazendo, né, questões muito cronológicas dentro dessa revelação, tá? Por fim, o anjo forte nos informa que a conclusão desse mistério, olha que interessante, ele fala que, no versículo 7, pode voltar lá, Apocalipse 10, 7, olha que interessante, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, que é o reino de Deus na terra, implantado sobre tudo, julgando as nações e definitivamente reinando sobre a terra. Esse é um mistério que está sendo cumprido plenamente, que é o mistério de Deus, a vontade de Deus lá do Éden, eterna, tá? Aí ele fala assim, como ele, Deus, anunciou, o que ele anunciou? Ele anunciou esse mistério para quem? Os seus servos, os profetas. De quem ele está falando, gente? De todos os profetas do Antigo Testamento, até João Batista. Deus anunciou esse mistério do reino de Deus, do Messias, do reino eterno. Deus anunciou, né, de quem ele seria descendente, qual é a linhagem familiar dele, a conexão com as alianças de Abraão, com Davi. Todo esse mistério, que lá era mistério, que está embalado nas promessas, tudo, agora não é mais. Chegou a hora de tudo aquilo definitivamente acontecer na terra.
Não só ser revelado, porque olha só, a revelação já está a partir de que Jesus ressuscitou. Aqui ele está falando do cumprimento do mistério total, o cumprimento total, a conclusão. Esse mistério, ele chama de mistério, ainda porque foi tratado assim, e foi anunciado. Daniel era um mistério para ele. Ele não entendia tudo o que estava acontecendo, quem era o ancião de dias, quem era o filho do homem. Agora nós sabemos, o filho do homem é Cristo ressurreto, o Cordeiro de Deus, está tudo revelado. Então todo o cumprimento total da obra de Cristo e do reino dele está acontecendo na 7ª trombeta. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Cumprido o mistério. Ponto final. Tá? E aí ele fala assim, que isso foi anunciado pelos servos dos profetas. Isso é interessante aqui. Tem um texto de Amós, que Amós fala assim, não precisa abrir não, Davi. Amós fala assim, Amós 3,7: o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano, conselho secreto aos seus servos, os profetas. O que está acontecendo lá em Amós? Amós entendeu que Deus estava revelando segredos, falando para eles planos, segredos, mas eles não tinham o entendimento de tudo aquilo. Quem vai mostrar isso para a gente, eu já vou ler, é Pedro. Nós vamos ver lá na frente. Olha só, sem revelar aos seus servos os profetas. João troca a palavrinha revelar por anunciar. Não sei se você percebeu aí. Ao invés de ele falar assim, em vez de ele falar como ele revelou aos seus servos os profetas, porque essa é a palavra que Amós usa, ele fala, porque ele anunciou aos seus servos os profetas. Mas olha que interessante, se eu pegar essa palavrinha no grego, eu vou abrir aqui para ler para vocês. A palavrinha anunciou aí, você vai saber do que eu vou estar falando aí. Evangelizem, parece com o quê? Evangelho. Olha que interessante, a palavra anunciou no grego, ela vem da evangelizo, que é justamente o anúncio de uma boa notícia. Está conectado com o evangelho de Cristo, que foi empacotado, é um mistério no Antigo Testamento, com promessas, e que a hora que Jesus ressuscita, não é mais uma promessa, é o evangelho, é a boa notícia que o Cristo prometido chegou, morreu, fez a obra, ressuscitou e vai voltar, e vai estabelecer o reino eterno, prometido desde o Éden. Desde o Éden Deus quer morar na terra, gente. Essa é aqui a questão, que a gente tem uma complicação, de uma vez que a gente só fala para as pessoas da gente ir para o céu. Desde o Éden Deus quer descer, vir para a terra. Deus põe o tabernáculo dele no meio do povo, já li várias vezes isso. Jesus vem habitar com a gente. Ele ora para que o céu e a terra, para a vontade de Deus no céu seja feita na terra. Quando isso vai acontecer? Aqui. A oração do Pai Nosso, ela só vai ser totalmente atendida na 7ª trombeta. Quando toda a realidade do céu descer para a terra e reinar na terra. O Pai Nosso está atendido. Quando a nova Jerusalém descer, quando o tabernáculo de Deus for colocado no meio dos homens, a morada dele está ali. Ele sempre quis isso, Deus não mudou o desejo dele. E esse é o mistério. Deus vai habitar com a gente no novo céu e numa nova terra. Ele vai botar a casa dele no nosso meio. O que ele fazia no deserto, ali, era um tipo, gente, tipologia, um símbolo do que ele quer fazer eternamente, habitar com a gente, não mais no deserto, na eternidade, com a nova Jerusalém. Então esse é o mistério, que está revelado e que agora está cumprido aqui. Só que, olha que interessante, cumprido, mas de repente, ele volta a falar de coisas antes do mistério. Entende como volta? Mas não está cumprido, ele vai falar de novo das taças depois, de mais juízo. Pois é, é como que se vai lá para frente, volta, entende? É como aqueles filmes complicados, já viu assistir aqueles filmes?
que vai para o futuro, passado, vai para o passado, presente. Já assistiu o filme assim? Que você fala, e agora? É do passado ou do presente? Está falando, Apocalipse está acontecendo isso. Tem hora que ele volta para o passado, tem hora que ele joga para frente. Aí ele já falou do reino eterno, do mistério cumprido, de repente volta tudo. E ele continua falando o que ele estava falando lá atrás. Então essa é uma questão aí, né, bem interessante que a gente tem que prestar atenção. Então isso aqui, gente, é tanto a culminação de todas as mensagens de boas notícias do Antigo Testamento, o Evangelho, quanto a maior notícia, boa notícia jamais anunciada: o plano divino de salvação e de um reino eterno está prestes a ser completado e cumprido eternamente. Esse é o mistério aí que está sendo anunciado, que, como eu estou falando, não é mais mistério, né? No Novo Testamento esse mistério está revelado. Agora nós entramos no versículo 8 ao 11. João, vai ser aqui tipo, não sei se você lembra no Antigo Testamento, quando Deus comissionava profetas. Deus chamava Jeremias, chamava Ezequiel, chamava profetas e comissionava, dava a eles uma missão. Vai acontecer isso, você vai ter que falar isso, tá? João está sendo aqui comissionado, mas ele não está vindo. É interessante aqui o comissionamento de João. João, ele vai, parece que aqui ele entra, né, nessa cadeia que vem do Antigo Testamento de profetas, e Deus põe ele nesse final como um profeta escatológico, e um profeta que está revelando o mistério de todos os outros profetas. Ele está recebendo. João está sendo um privilegiado. O que todos os outros profetas tinham como promessa, ele está vendo cumprir claramente, abertamente, o Cristo na frente dele, o Cordeiro de Deus, o Filho do Homem. Ele está vendo tudo cumprido. João é o último profeta escatológico, vendo tudo, as últimas coisas, escrevendo e deixando tudo escrito para a gente. E aqui nós vamos ver, no versículo 8 ao 11, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, olha o que ele fala para João: vá, pegue o livro, né? O livrinho estava na mão de alguém ali, não estava? Estava na mão do anjo lá. Aí essa voz fala assim: João, pega o livro, que se acha aberto na mão do anjo, que o anjo está em pé sobre o mar e sobre a terra, um anjo que representa a soberania e a autoridade de Deus. Meu irmão, deve ter dado um medinho, não é? De mexer com o anjo lá. Imagine essa figura desse anjo, a imagem de autoridade que ela passava, representando toda a autoridade de Deus e a soberania de Deus. Meu irmão, eu vou falar para você, a gente não tem noção dos frios na barriga que João passou. Por isso que quando ele olha e Jesus fala assim para ele: João, não tenha medo. Não sei se você lembra lá, a primeira vez lá, ele cai de medo no chão, e Jesus fala: não tenha medo. Porque, meu irmão, não deve ter sido brincadeira não, ver algumas coisas que João estava vendo. Então fui ao anjo, e é interessante que ele escreve, não, ele foi mandado. Aqui uma voz, a gente vai ver, provavelmente de Jesus, uma voz que veio do céu, uma voz do próprio Deus, do trono, manda ele: João, vá lá pegar o livrinho da mão do anjo. João, ele podia simplesmente falar o quê? Tá bom, vou lá, né, dá aqui o livrinho. Ele vai pedir o livrinho para o anjo, mesmo sendo mandado. Ele vai lá, pede, ele pedindo-lhe que desse o livrinho. A hora que ele pede o livrinho, o anjo dá outra ordem para ele. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore. No seu estômago ele será amargo, mas a sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize. Olha que interessante. A profecia que ele vai ter que profetizar tem a ver com o rolinho que ele está comendo. Nós vamos ver isso aí. Ele está comendo as palavras que ele tem que profetizar às nações. Então ele fala assim: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis.
Vamos devagar aqui, vamos retomar algumas observações. João aqui, como eu disse, ele está sendo comissionado a profetizar. Depois, gente, lá do interlúdio do capítulo 10, né, que a gente viu, também falando, né, do rolo ali, do manuscrito, e dessa forma também nós vamos ver uma ligação com Jesus, que toma o rolo lá no capítulo 5. Lá no capítulo 5 é Jesus que pega o rolo e é digno de abrir o rolo. Aqui, João está pegando o livrinho. Ele está sendo autorizado a pegar parte do rolo. Gente, olha que interessante. Aquele primeiro rolo, ninguém era digno de abrir o selo. Depois de todos os selos abertos, as trombetas começando a ser tocadas, quer dizer, o conteúdo do rolo está sendo desvendado. De repente, surge o livrinho, que nós entendemos que é justamente parte do conteúdo do livro maior. E agora, João é autorizado a pegar o livro. Você já imaginou? Naquela época, ninguém podia tocar no livro. Agora, João está sendo permitido tocar, devorar e anunciar as palavras do livro, como um representante do Cordeiro que abriu os selos. E se nós vamos ver aqui, se alguns comentaristas estiverem certos, João aqui é uma figura representativa também da igreja, que nos finais dos tempos vão profetizar aos povos, nações, línguas e reis. Ele está aqui num ato profético, assumindo um papel que a igreja vai assumir na época escatológica. E as duas testemunhas também falam da atitude da igreja, como a gente vai ver. Então olha lá, outra coisa interessante é que esse comissionamento, ele está reproduzindo um comissionamento de Ezequiel, que Ezequiel também recebeu um comissionamento e foi mandado ele comer o rolinho também. A gente vai ver, comer as palavras de Deus, a gente vai ver isso aí. Então, portanto, gente, tem dois níveis de sentido aqui. Primeiro, quando João come o rolo, o que isso significa? Significa que a revelação transmitida a ele, né, que a revelação foi transmitida a ele, e indica seu próprio comissionamento. Na verdade, a gente vai ver melhor a definição disso. Comer o rolo, comer a palavra, era assim: João, come o rolo, quer dizer, internalize a palavra. Ela tem que tomar o seu ser, fazer parte de você e movimentar a sua ação de falar, que é a ação profética. Esse é o simbolismo de comer aqui. Come, devora o rolo. Quer dizer, você vai se alimentar, você vai internalizar, joga isso para dentro da sua vida, e essas palavras vão dominar o seu interior, elas vão dominar a sua mente, os seus desejos, sua vontade, o seu espírito, a sua missão, o seu trabalho, vai dominar você. Você vai internalizar isso, ao ponto, né, de você falar as palavras, então, em nome de Deus, profetizando as nações. Outra coisa, ao mesmo tempo, em segundo lugar, a mensagem diz respeito ao papel da igreja, nós vamos ver isso, no mistério de Deus, que logo será consumado. Para começar, a voz do céu disse a João guardar a mensagem, né? Lembra que aquela voz falou assim: guarda, sela, os 7 trovões, aí você não vai escrever. Essa mesma voz manda ele agora tomar o rolo da mão do anjo forte. Observe também a progressão, gente, na revelação do conteúdo do rolo. Olha que interessante, uma progressãozinha. Eu vou ler para vocês. No capítulo 5, o rolo estava na mão direita do Deus entronizado no trono, no céu. No capítulo 5, versículo 7 e 8, o cordeiro tomou o rolo da mão de Deus. No capítulo 6 a 8, o cordeiro abriu todos os 7 selos. Você percebe? O rolo estava na mão de Deus, o cordeiro foi digno de tomar o rolo, o cordeiro abre os selos do rolo. No capítulo 10, o anjo forte trouxe o rolo à terra, e este permaneceu aberto em sua mão. Agora João é solicitado a que reproduza a ação do cordeiro, de tomar o rolo,
mas não só tomar agora, como devorar e comer o rolo. Além disso, a passagem também ecoa o comissionamento de Ezequiel, como eu já tenho comentado aqui, né, que Ezequiel também teve que comer, ele recebe a ordem, coma o rolo aí também, né? O plano de Deus para a consumação desse mundo foi revelado por meio do ministério profético de João, quando ele escreve as visões que ele está escrevendo. Então tudo isso que está acontecendo, que ele comeu, parte daquilo que ele devorou, ele escreveu. Parte daquilo que ele internalizou está escrito aqui. E o que nós temos que entender é que de alguma forma a igreja nos finais dos tempos também vai ter essa ação profética, de anunciar os juízos, de anunciar o arrependimento, de anunciar que Jesus está voltando, de anunciar que o reino de Deus vai vir, de anunciar que os poderosos vão ser julgados diante da justiça de Deus. Esse é um papel de João, um papel da igreja. A revelação do papel da igreja nesse drama escatológico final é parte do controle soberano de Deus sobre esses eventos. A resposta de João, obediente, né, de ir lá no João, falou: me dá o livrinho aí, foi imediata, né? Ele vai até o anjo, pede o pequeno rolo. João está profundamente engajado no seu serviço, a que foi comissionado, e sua obediência ao chamado celestial é enfatizada aqui. Aqui o anjo faz um acréscimo à ordem, como a gente já falou, para comer, não só pegar, como comer. Gente, a ideia de comer a palavra de Deus, ela aparece no Antigo Testamento, além de Ezequiel, em outras passagens. Exemplo, em Salmo 119 ele fala assim: como suas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. Então olha a linguagem poética, né? E por que não profética do salmista, do Salmo 119, como as tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. Ali, essas palavras ali, ela vai ser doce na boca, mas quando ele internalizar vai ter amargo. O que será isso? Nós vamos ver. Um outro texto, Jeremias fala assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração. Jeremias fala. Então, gente, metáfora, né? É óbvio que ele vai pegar a palavra de Deus, e não é literalmente comer, é num ambiente escatológico, profético, metafórico. Então, na visão que eles estão tendo, nessa dimensão de figuras proféticas, eles vão lá e eles pegam e comem mesmo. Mas aquilo é um simbolismo do que ele tem que fazer na vida deles. O que eles têm que fazer? Internalizar, viver essa palavra. A tua vida tem que ser orientada a partir do que eu estou dizendo para você. Quando nós comemos a palavra de Deus? Quando a sua vida é organizada, orientada a partir da palavra de Deus. Você está comendo a palavra de Deus, entende? E ela pode ser doce, porque pode trazer alegria, mas ela pode ser amarga em alguns momentos, que pode trazer sofrimento, que é o que vai acontecer aqui, que vai ter essa ambivalência entre doce e amargo ao mesmo tempo, porque ela traz alegria, ela traz doçura no paladar, mas ela traz, no digerir, ela vai trazendo a vivência também perseguição e sofrimento, que é o que vai acontecer, o que significa o amargor e a doçura da palavra. Portanto, comer o rolo significa o quê? Que a gente pode resumir: levar a sério a mensagem. Coma do rolo, leva a sério a mensagem, internaliza a profecia e põe em prática na sua vida. Então, quando você levar a sério o Evangelho, internalizar o Evangelho e põe em prática o Evangelho, você pode usar essa palavra metafórica: eu comi a palavra de Deus, né? E ela me é doce ao paladar. Então é uma linguagem poética e profética para dizer que você está comprometido e vivendo aqui. Devorando, então é interessante, usa-se até hoje, né?
Analogia, porque é uma analogia. A gente come comida, né? Devora uma coisa que a gente gosta. Quem é um leitor que gosta de leitura, realmente, até hoje, poxa, eu li aquele livro, eu devorei aquele livro. Justamente, você, né, gostou tanto do livro, né, você degustou tanto aquele livro, que a linguagem é uma linguagem de comida, é uma analogia. Então, gente, você está vendo como é bom a gente entender, porque muita coisa na Bíblia é analogia, é metafórica, a gente tem que fazer essas conexões, tá bom? Existe uma discussão, sempre existe, do que é esse amargo, doce, mas de uma forma muito simples, muito tranquilo aqui entender que o doce ali é justamente a preservação de Deus. Deus está cuidando dos seus, o selo, Ele está selando os seus, preservando dos juízos, Ele está prometendo o reino que virá, a salvação completa. Então tudo isso traz o que? Alegria, esperança. O mal vai ser vencido. Então essas são as palavras que trazem o que? Um paladar doce. Mas o amargo é que Deus está falando, mas haverá sofrimento, haverá perseguição, vai ter martírio. Então você também tem uma parte que vai amargar na hora que você comer, né? Nós podemos ler um pouquinho, Davi? Abre aí para mim 1 Pedro, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui também. 1 Pedro, capítulo 4. No versículo 1, e depois lá no 12, eu falo aí. Versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Olha que interessante como ele começa. Cristo sofreu na carne. Então saiba vocês, o que ele está querendo dizer? Se arme, se proteja com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que Ele se humilhou, obediência. Aqui Ele está falando de sofrimento, saiba que vocês vão sofrer também. No versículo 12: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Ele está falando de prova, de perseguição, de sofrimento, né? Não fica estranhando isso, né? Como se fosse algo extraordinário. É como se eu já tinha avisado que ia acontecer. Versículo 13, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Não fique aí estranhando que vocês estão sofrendo pelo Evangelho, perseguido, morrendo pelo Evangelho. O que Pedro está falando? Não fique aí achando isso um absurdo. Pelo contrário, fiquem felizes de participar do sofrimento de Cristo, para que também, olha só, para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Por quê? Fique feliz com os sofrimentos de Cristo, por sofrer coisas semelhantes, porque também você vai se alegrar da glória de Cristo lá na frente. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Será que, isso é uma questão que eu sempre tenho trazido, né, com a igreja para a gente refletir. Será que, você percebe como é difícil a gente pensar biblicamente nesse sentido? Que cristão hoje, no século 21, no Brasil, pensa assim, que quando eu sou insultado, eu sou feliz? Mas é o que está na Bíblia. A nossa forma de pensar a vida cristã deveria se adequar à palavra de Deus. Só que como é difícil, nós, no século 21, com uma mentalidade de um bem-estar, de felicidade, né, de sempre querer só coisa boa no sentido humano e não no sentido de Deus, de sempre pensar no sucesso dessa terra. Como é difícil a gente harmonizar com alguns textos bíblicos. Aqui ele está sendo muito claro para os cristãos que estavam passando insultos e perseguições. Primeiro, vocês estão estranhando o quê? Jesus já avisou.
E outro, fique feliz porque você está sofrendo os sofrimentos de Cristo. Aqui ele fala o seguinte, aí ele fala o quê? Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes, bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, está sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Olha o que ele fala: eu não quero que vocês sofram porque vocês são assassino, eu não quero que vocês sofram porque vocês são ladrão. O que ele está falando? Eu não quero que vocês sofram porque vocês estão fazendo coisa errada. Sofra por causa do Evangelho. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Você percebe que em nenhum momento ele está falando, peça a Deus para te livrar do sofrimento? Não existe essa oração na igreja perseguida. Essa que é a questão, não existe essa oração na igreja perseguida. Aí a oração é: me dê força para passar pelo sofrimento. Aqui Pedro falou: não, clame que Deus vai te livrar do sofrimento. Não, se alegre porque você está sofrendo pelo Evangelho. Fique feliz, bem-aventurado é porque você está sendo insultado. Glorifique a Deus, não se envergonhe do sofrimento. Versículo 17: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será o ímpio e o do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, no meio do sofrimento. Além de ficar feliz, glorificar a Deus, pratique o bem. Gente, isso aqui é o rolinho amargo. Essa é a parte do rolo que João tinha que comer e que a igreja tem que comer no final dos tempos. Vai ter a parte alegre, feliz, o cuidado protetor de Deus, o selo, mas vai ter a perseguição e o sofrimento pelo Evangelho. É isso que nós estamos vendo aqui. Aqui eu não vou me deter tanto, mas eu vou só, para terminar, existe uma grande discussão a respeito da tradução que você está vendo. Vocês podem até me falar como a de vocês foram traduzido. A palavra que fala assim: profetize a respeito de muitos povos. Qual que é a palavra aí? Respeito. Tem alguma outra tradução diferente? A respeito? Igual? Não, a palavra antes das nações, a respeito. A respeito? Acerca. Acerca. Tá, existe uma discussão aqui, por causa do termo grego, que é um termo, se eu não me engano é epi, é uma preposição. É isso. Que ela poderia ser traduzida contra ou acerca. E alguns comentaristas entendem que Deus está falando aqui para João: profetize contra muitos povos, que seria uma palavra de juízo. Outros preferem acerca de muitos povos, nações, que seria o que? Além de palavras de juízos, contido palavras de esperança, de incentivo à igreja que estaria em meio às nações, de arrependimento. Então não seria só uma palavra contra, seria uma palavra que traria também a oportunidade de arrependimento, né? Então eu fico aqui com acerca mesmo, com a respeito de, abrindo a possibilidade de não ser palavra somente de juízos, tá? Mas você percebe que por causa de um termo grego, existem discussões, gente. Eles vão discutir, ver a melhor tradução gramatical, o contexto do texto. Então eu pendo aqui a entender que a nossa tradução é a melhor, a respeito ou acerca das nações. Então ele vai profetizar. Como que está? Olha só, a tradução dele,
Nada, ele preferiu não interpretar a preposição. Porque como existe uma discussão gramatical, o que ele fez? Ele ocultou, profetize outra vez às nações. É como se assim, ó, já que eu não sei se a profecia é contra ou é a respeito delas, ele se isenta da interpretação. Olha que interessante. O tradutor da sua Bíblia preferiu deixar a profecia, né, às nações. Ele não valorizou a preposição a respeito delas ou contra elas. Ele tirou esse peso, porque existe uma discussão. Você vê que interessante? Como que os tradutores, não é fácil, né? Como eles têm que escolher às vezes, né? E aí surgem o que nós temos as traduções. Um prefere a respeito, o outro contra, o outro dá aquela tirada no pé e fala, opa, deixa eu ficar meio em cima do muro, né? E a gente vê essas discussões. Eu trago aqui essas observações, porque é legal vocês saberem que existe, que não é tão fácil às vezes algumas traduções bíblicas, né? A gente acha que é tão fácil. Não, gente, é um outro idioma, uma outra gramática. Aquelas palavras naquela sociedade daquela época tinha vários significados. Então nós estamos aí há 2000 anos de diferença do primeiro texto. Então existe discussões para você entender quais são as melhores traduções, né? E às vezes eles se pegam. Muda muita coisa? Não muda. Você percebe que no geral, né, não muda a nossa fé, não muda nada. Muda às vezes pequenas interpretações ali. Ah, sim, lógico, isso, como que se não tivesse nenhum peso, se é contra, se é uma pessoa de juízo, porque a preposição, ela dá uma característica. Se você, por exemplo, traduz contra, você já sabe que a profecia é uma profecia negativa de juízo. Se você traduz acerca, você abre o leque, porque a acerca das nações pode ser para o bem delas, a favor do que elas estão fazendo, de juízo, a gente não sabe. Agora, se você fecha contra, são palavras ali finais somente de juízo. Então você percebe, não vai mudar a nossa leitura bíblica, mas é significativo. E eu acho que é acerca, porque se João está representando a igreja não tem palavras somente contra as nações, porque a palavra do evangelho é antes do juízo. É uma palavra de arrependimento, de salvação, de esperança, juntamente com a palavra do juízo. Então, eu particularmente, entendendo o Evangelho e toda a questão de Deus, eu acredito que a melhor tradução seria o acerca mesmo, e a respeito das nações, né? Reis, línguas e reis. Aqui nos reis é contra, porque os reis aqui, sempre que nós lemos Apocalipse, ele está representando os reis da terra, que estão em oposição ao Criador. Só que ali, quando você fala povos, todas as línguas, você abre um pouquinho o leque. Então por isso que eu estou falando, eu acho que deve estar misturada mesmo, todas essas mensagens de juízo, ao mesmo tempo de arrependimento, de possibilidade de esperança, de salvação. Eu acho que é a mensagem total, final, que vem junto o que Jesus falou. Eu vim para vocês não creram, vocês já estão condenados. Quer dizer, o Evangelho já condena, porque quando eu prego o Evangelho e a pessoa nega, ela já está condenada. Então na verdade você acaba tendo uma mensagem de salvação e de juízo junto, porque se você aceita, é uma mensagem de salvação, se você nega, é uma mensagem de condenação. Ela já está inclusa ali, né? Então eu acredito muito que é mais acerca mesmo. Exatamente. Não pedem. Exatamente. Esse ano que vem nós vamos ter de novo o domingo da igreja perseguida. A gente comemorou esse ano. E em maio, se eu não me engano, nós temos o DIP, que é o domingo da igreja perseguida. A Lu que está mobilizando aqui na igreja. E aí a gente traz bastante informação de povos, de igreja que estão em situações de perseguição, né?
que trazem relatos mesmo de pessoas que estão lá, porque tem uma organização que trabalha com eles. Não sei se você conhece o Portas Abertas, né? Trabalha com eles. Então eles falam que os cristãos maduros, quando eles pedem oração, os que estão em sofrimento, em perseguição, nunca eles pedem realmente, nunca eles pedem olha, fala para o Brasil orar para Deus tirar o sofrimento, a perseguição. Eles nunca pedem isso. Pede para os brasileiros que não estão sendo perseguidos orar por nós, para Deus nos dar força para continuar a pregar o Evangelho, força para a gente continuar a glorificar Cristo em meio às perseguições, força sempre. Essa é a consciência, né, de uma igreja mártir, que eu tenho falado, de uma mentalidade do martírio, que é justamente o que Apocalipse ensina a gente: seja perseverante e fiel até o fim, porque vai acontecer, né? Nós estamos, graças a Deus, num país livre, que ainda temos, né, essa liberdade de falar tudo que a gente está falando, gravando, passando na internet livremente sobre o Evangelho. E que Deus vai julgar o presidente da república, o juiz do Supremo. Eu estou aqui falando abertamente, Deus vai. Nós estamos livres para falar isso ainda, né? Então, graças a Deus. E às vezes não damos conta, né, da bênção que é a nossa liberdade, e não usufruímos dela, né? E os nossos irmãos em perseguição estão pregando o Evangelho, discipulando pessoas, se escondendo muitas vezes para fazer culto escondido por causa de situações do governo. Então é uma situação bem delicada aí nesse sentido. E nos finais dos tempos, o que nós vamos ver é que, juntamente com grande movimentação de profecias, no sentido de, quando eu falo profecia, eu não estou falando esse tipo de profecia que tem hoje aqui no Brasil, gente. A profecia é justamente o anúncio de Deus, dos juízos, da vontade, do Evangelho de Deus. Essa é a palavra profética inspirada para salvação e para julgamento. É a pregação do Evangelho de Cristo. Essa profecia para as nações de salvação, né, isso vai se intensificar, porque é um dos sinais dos finais do tempo, que é a evangelização mundial. Eu tenho falado isso, junto com a pregação do Evangelho vai vir a perseguição, é junto. Ao mesmo tempo que vai aumentar o evangelismo, vai aumentar a perseguição, é óbvio. Se aumenta a pregação do Evangelho, começa a incomodar a gente que não crê, começa a incomodar poderosos que não querem ouvir você falando que eles vão ter que se submeter à vontade de Deus. Começa a incomodar a gente, e começa a crer muita gente. Então, ao mesmo tempo que se converte muita gente, nesse final dos tempos, vai ter perseguição também aumentada. É uma coisa que vai acontecer de forma paralela.